Nesse vídeo eu vou reagir contigo a este vídeo em que a casa de análise Capitalizo recomenda recentemente venda em CEMIG, para a gente ver ali o que a gente concorda ou não, se tem fundamento que ele está falando, dá a nossa opinião aqui. Vem comigo. Primeiro ponto que eu preciso destacar antes de fazer esse react é que CEMIG foi um ativo que deu excelente retorno ao seu investidor nos últimos anos. Então isso é muito importante. Então você pode notar aqui que em 10 anos a empresa entregou um retorno espetacular de 378%. Isso dá aproximadamente 16% ao ano. Nos últimos 5 anos o retorno foi ainda superior, 161%, batendo 18% ao ano. Então é sempre muito difícil você recomendar a venda de um ativo que historicamente entregou excelentes retornos. Mas, lembrando que eu já disse que como novos investimentos, você comprar hoje a CEMIG, e é só você buscar vídeos aqui, senão fica fácil, né? Agora que a ação caiu, falar, não, eu já vinha dizendo que CEMIG não seria a melhor alternativa de investimento disponível. Nunca recomendei venda, porque eu acho complicado, mas vamos dar uma olhada aqui nos argumentos trazidos pela Capitalizo. Na prática, como funciona essa questão da análise fundamentalista, porque eu já comentei, né, pessoal? O problema não é a ação subir ou cair, porque subir ou cair vai acontecer com qualquer ação. A ação vai ficar anos caindo, anos subindo, mesmo sendo uma boa empresa. Mas o nosso entendimento é ruim quando a empresa perde o fundamento. Então tem aqui alguns exemplos, né, de recomendações de venda que nós demos, como a Cogna, Magalu, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Petrobras. Em abril eu falei a respeito da CEMIG, né? A CEMIG, desde quando nós recomendamos a venda aqui em abril, aqui no canal, ela caiu 22%, e a nova recomendação que entrou no lugar dela aqui, que também já era uma nova recomendação nossa, subiu 5%. Ah, Thiago, vocês acertaram então? Pessoal, isso aqui é piada, né? Claro que a gente acertou até agora, mas eu não tô aqui para adivinhar se os preços das ações vão subir ou cair, né? Eu jamais vou ficar vendendo resultado de curto prazo. Então o fato da gente ter acertado até agora significa o quê? Absolutamente nada. Pode demorar anos e anos, inclusive eu já comentei sobre outros casos, né, que o mercado vai demorar um tempão para concordar com a nossa tese. O que a gente tá olhando é o quê? O fundamento, né? Em algum momento o mercado, se a gente tiver certo em relação ao fundamento e nada mudar em relação ao que eu falar aqui, em algum momento o mercado vai ver isso, né? Então a CEMIG tem alguns problemas, sim, sobre esses problemas aqui que eu quero falar, e a gente não encontra hoje nenhuma solução vindo por parte da empresa para que ela não entre nesse emaranhado de problemas aqui, principalmente, que tendem a aumentar a dívida da empresa, e isso aqui pode impactar demais no pagamento de dividendos, que é o principal atrativo, tá? Então a gente percebe que historicamente a CEMIG é uma boa pagadora de dividendos, né? E no ano passado, em dezembro do ano passado, eles atualizaram o planejamento estratégico e o plano plurianual, com investimentos de 2026 até 2030, com o total do CAPEX aqui dos investimentos 44 bilhões de reais. Tudo bem que esse ciclo, agora 2027, 28, 29, 2027, 2030, por exemplo, isso aqui tem que ser aprovado. Eles podem aumentar ou diminuir, inclusive, o valor. Pode diminuir? Pode. Mas no outro planejamento era 39 bilhões. Ou seja, aumentou de 39 para 44 bilhões. E quando a gente olha de pertinho no plano ali, né, porque isso foi divulgado no ano passado, mas até a gente conseguir olhar tudo com calma, entender tudo com calma, demora, né? Então, além desse aumento de 5 bilhões, a gente... Só para você entender do que ele está falando aqui, você tem aqui o fato relevante relacionado ao plano plurianual referente a 2026 e 2030. Então já pega o ano 2026, então a gente está falando de 5 anos. E é um investimento total previsto de 44 bilhões de reais. Isso dá uma média anual de 8,8 bilhões de reais. Só que para esse ano de 2026, o investimento será bem inferior a isso. Ficará próximo a 6,5 bi, 6,7 bi. Então teria que acelerar os investimentos para os próximos anos. E aí, o grande problema disso é a dívida, que já está crescendo fortemente. Eu mostrei no último vídeo de CEMIG que o endividamento cresceu mais de 50% em apenas um ano. Mais de 50% em apenas um ano. Então, é um crescimento bem acelerado. E é evidente que a gente tem eleições esse ano, pode mudar a gestão e pode revisar para baixo esse volume de investimento. Mas como ele disse anteriormente, o volume previsto seria de 39 bilhões. E tem um detalhe aí. Quanto que você acha que a CEMIG gera de caixa? Quanto você acha que a CEMIG... Você pode ter uma noção aqui, já clicando em resultados aqui no Investidor 10, você consegue ver aqui o EBITDA do ano passado, 8,28 bilhões. Esquece do 24, que tem venda de ativos, mas é basicamente esse nível de EBITDA, que é uma aproximação da geração de caixa operacional da companhia. Então você pode esperar entre 8 a 9 bilhões, crescendo bastante. Ou seja, para dizer o mínimo, toda a geração de caixa, para esse endividamento não explodir, o que é improvável, toda a geração de caixa seria consumida e mais, na verdade, para cumprir com esse programa de investimento. E aí, o que sobra de maneira sustentável para pagamento de dividendos? Esse é o questionamento que eu acho muito válido. Tem que levar em conta que a gente já teve outras experiências que normalmente o plano fica mais caro, ele não fica mais barato, né? A gente viu no caso da Usiminas, né? Nós batemos nessa tecla dezenas de vezes. O planejamento da Usiminas está subavaliado.
desde lá de 2020, 21, 22. E tá, porque o custo estava subindo pra caramba, né? E a mesma coisa está acontecendo aqui. Tanto que essas informações são da própria CEMIG. Nós não estamos inventando nada aqui, né, pessoal? Nada. Os números que a gente trabalha são números que normalmente as próprias empresas divulgam. Por isso que eu sempre comento que o melhor analista, o melhor investidor é aquele que simplesmente consegue escutar o que a empresa está falando, tá? Então, assim, para 2026, o plano aprovado é em torno de 6,77 bilhões de reais. É só um pedaço desses 44, que antes eram 39. E 80% desses investimentos são no segmento de distribuição. Ok, isso tem que ser feito, eu não vou discutir em relação a isso. Quem tem que tomar a decisão é a empresa, até porque ela tem que prestar um serviço bom. Agora, não está claro aqui, pelo tudo que a gente viu agora, inclusive indagou a empresa, questionou a empresa, os benefícios disso aqui para os acionistas. De novo, tem que ter a modernização, sim, mas eu como investidor tenho que tomar uma decisão de fazer ou não um investimento baseado no que a empresa está me passando. E baseado no que a empresa está passando hoje, a gente não consegue tomar uma decisão de investimento para investir, porque tem muita coisa que está sem explicação no nosso entendimento. Considerando, então, que os investimentos eles vão subir, porque não vai cair, a não ser que eles cortem investimentos, mas é difícil a gente ver isso acontecer, mas se eles não cortar investimentos, os investimentos vão subir, a dívida também vai subir. E considerando que já tem de dividendos para ser pagos que foram anunciados, mais esse CAPEX aqui, o fluxo de caixa livre que já está negativo vai ficar ainda mais negativo. Sendo bem bonzinhos aqui, a gente estima que a dívida da empresa pode subir, considerando o valor desse ano, o valor nominal. Sobre o fluxo de caixa negativo, eu já falei em outros vídeos também, inclusive comparando com a CPFL Energia. Mas, de novo, apesar disso, o que a gente precisa reconhecer em CEMIG? Isso é resultado da gestão. Retorno bastante alto, superior ao retorno produzido pela CPFL Energia. Apesar de a CPFL Energia estar hoje com uma projeção de fluxo de caixa livre positiva, mesmo com o aumento de investimentos. Agora, perspectiva daqui para frente, qual seria a melhor opção? Para mim, continua sendo a CPFL Energia, que tem condições de continuar distribuindo bons dividendos, ao contrário da CEMIG, salvo se ela revisar para baixo esse nível gigante de dividendos, porque a CPFL Energia está investindo praticamente a mesma coisa que a CEMIG, só que ela produz o dobro de caixa, então é muito diferente a situação. Até o final do ano que vem, 2027, entre 50% e 60%. Considerando a geração de caixa aqui pelo EBITDA, a gente não vai ter uma elevação tão grande da dívida, tá? Mas considerando a dívida entre si, sim. Considerando só a dívida, sim. Mas a geração de caixa aumentando não seria tão problemático, tá? Porém, é como eu falei, tá? Isso aqui, a gente entende que o mercado não tá olhando ainda para isso. E além disso, a empresa não pode fazer nenhum movimento errado, porque qualquer coisa que ela fizer a mais errado aqui, a margem que ela tem é muito pequena e a dívida pode extrapolar. E além disso, além desses investimentos desse ano e do ano que vem, e a maioria deles devem ser para a parte de distribuição, a próxima revisão tarifária da CEMIG Distribuição é só em abril de 2028. Falta bastante tempo. Então, essa é a questão. Tem uma margem muito pequena aqui, tanto que a própria S&P, esse mês agora, cortou a nota de crédito global de positiva para estável. Exatamente. Pegando aqui o que a S&P colocou, até coloquei aqui o tradutor para você conseguir enxergar aqui os principais motivos. E a revisão da S&P foi o seguinte, dado o plano de capital considerável da companhia, ou seja, esses 44 bilhões, esperamos que a desalavancagem, ou seja, a redução do nível de dívida, ocorra apenas em 2028, especialmente porque é em 2028 que ocorre a revisão tarifária. Além do nosso horizonte de perspectiva refletindo o nível de endividamento substancial necessário em meio a despesas de juros persistentemente altas que sobrecarregam o fluxo de caixa. Exato. Então veja que já há aqui a opinião da S&P negativa, levemente negativa a respeito da CEMIG, por conta desse plano de investimentos e da alta do endividamento. Citando justamente esse investimento robusto aqui que eles têm que fazer e que vai limitar as métricas de crédito de curto prazo. Essa é a grande questão. Não estou falando que vai quebrar a empresa, não estou falando nada disso. Mas onde é que vai cair, pessoal? Nos dividendos. Né? Porque ou a CEMIG vai ter que fazer algum movimento de vender algum ativo, né? Ou se endividar mais ainda, mas isso aqui vai acabar impactando nos dividendos. Né? Então, esse aqui é um exemplo claro, é um exemplo clássico que a gente já viu em outros casos, como foi da Auren e do Bradesco. Começa com um problema de curto prazo e esse problema de curto prazo vai afetando o negócio no longo prazo. Então, começa com esse problema de curto prazo, que tem um grande potencial para afetar de forma substancial os dividendos. Tá? O que já foi anunciado, claro. Mas eu só acho que a comparação com a Auren é um pouco injusta, porque no caso da Auren houve ali, de fato, muita agressividade em aquisições. E aqui, a princípio, não é esse o viés da gestão da CEMIG, mas entendo qual foi a intenção ali. Mais para frente, como é que vai ficar essa questão dos dividendos? Ou seja, a própria empresa nos empurra com falta de informação, muito ponto de interrogação e pouca certeza, nos empurra para fora da tese. Como a gente já viu em outros casos, como eu comentei desse do Bradesco e da Auren. Tá? A tendência é extrapolar, do jeito que a gente está vendo
fazendo hoje aqui extrapolar em relação a essa questão toda orçamentária, extrapolar na dívida. Se a empresa não fizer movimento de venda de ativo, que aí já é outra história, mas se ela não fizer algum movimento para diminuir essa alavancagem, vai estourar lá nos acionistas. E como a gente tem pouca certeza vindo da empresa de que eles fariam algum movimento para evitar isso, a gente só tem que recomendar a venda. Não tem outra alternativa aqui a não ser recomendar a venda, ainda mais se tratando de um ativo que é para ser mais estável, que não é para ter muito estresse, mesmo sendo bolsa, e que seria um bom pagador de dividendos. Então a tendência é o dividendo cair e a dívida aumentar. E pode extrapolar aqui, como eu falei, principalmente porque isso aqui esse orçamento deles aqui tá subavaliado. Isso aqui não existe. Esse orçamento aqui ele vai explodir, como a gente já viu em outros casos, né? A não ser que cortem, tá? A gente vai acompanhar o caso de perto e vai acontecer exatamente isso. Ano a ano, eles mantendo tudo que já foi anunciado, o valor vai explodir para cima. E esse aumento de 50%, 60% da dívida para o final do ano que vem pode ser 70%, 80%, aumento de 100%, porque tem muito espaço. Pela própria regra da empresa, tem muito espaço ainda para crescimento de dívida, né? Então, como eu falei, reitero aqui, tá, pessoal? Recomendação de venda, tem alternativas mais baratas que CEMIG, mais interessantes, inclusive a nossa favorita. De fato, os argumentos dele são bem sólidos, não há como dizer o contrário. Eu só não recomendaria venda, é que assim, ali é uma casa de análise, então se você enxerga que uma empresa, né, tecnicamente, essa empresa na bolsa de valores, ela vale mais do que ela deveria valer, a recomendação acaba sendo venda. Eu, particularmente, não recomendo venda. Por quê? Porque o mercado pode ser irracional por muito tempo, mas por muito tempo. Eventualmente, o mercado pode subir simplesmente porque a empresa cortou um pouco dos investimentos anunciados, ou simplesmente porque existe uma demanda grande por CEMIG pelos investidores individuais, mesmo com dividendo ali que vai acabar caindo, não tem jeito, vai cair. Eventualmente a ação pode não cair. Então é muito complicado isso, né? Você recomendar a venda. Porque a gente está falando de um ativo que nos últimos anos, com o trabalho dessa gestão, entregou muito retorno. Agora, como alternativa de investimento para agora, de fato, não há dúvida, não é a melhor alternativa de investimento, inclusive no setor elétrico. Isso é indubitável, não tem como você sustentar o contrário, a não ser que você esteja extremamente enviesado, porque tem ela na carteira, tá tudo bem. Igual eu disse, manter a ação na carteira não é um problema, salvo se você tem, sei lá, 20, 30% de CEMIG na carteira, aí é um problema, porque está concentrado num ativo que pelos próximos 4, 5 anos é bastante improvável que venha te entregar retornos bons. Aí você vai ter que ficar ali sofrendo com custo de oportunidade complicado, mas é uma escolha que você faz. Agora, se é uma posição ali que não ocupa um peso tão grande na sua carteira, aí você deixa ali, especialmente contando com a irracionalidade do mercado. Ou mudando a gestão, né? Mudar completamente aí esse programa de investimentos. Não sabemos, as coisas podem mudar. É uma incerteza que existe hoje com o CEMIG. Mas o fato é que, mantido esse programa de investimento, que pode estar sim subavaliado, suborçado, mantido esse programa, você vai ter um fluxo de caixa negativo por vários anos, pelo menos até 2028. Já tem a S&P revisando o rating da empresa. E esse fluxo de caixa negativo demanda mais dívida. Demanda dívida. Uma dívida que já cresceu 50% na base anual, que está quase em 3 vezes EBITDA e que vai ultrapassar tranquilamente. E aí você acha razoável a empresa, se continuar nesse ritmo, já em 2027 ou até em 2028 ali, ou no começo, bater 4 vezes EBITDA de dívida? Vamos lembrar que a CEMIG não é uma Taesa, que tem um nível de previsibilidade de receita tão alto assim. Então eu acho complicado pensar nisso, mas é provável que isso aconteça se continuar nesse ritmo e mantido esse nível de capex anunciado. E é sempre importante lembrar o seguinte, vamos lembrar o que está acontecendo com a Engie? A Engie já está há pelo menos uns 5 anos aí, eu vou colocar aqui a cotação padrão, sem o ajuste. Ó, você pode ver que a ação está andando de lado há 5 anos. E por que disso? Porque a empresa acelerou os seus investimentos. Além da crise no segmento de geração de energia elétrica que a gente está vivenciando, mas acelerou investimentos. Então quando uma empresa anuncia um programa de aceleração de investimentos dessa magnitude, você pode esperar papel andando de lado. Fora do setor elétrico, dá um exemplo. Fleury andou de lado quanto tempo? Então anunciou o programa de investimento, tem que ter cautela. De novo, não significa venda, mas precisa não ficar assim, não, eu invisto a longo prazo mesmo, então eu compro a qualquer preço. Calma, seu dinheiro não agradece ao fazer isso. Você precisa, racionalmente ou minimamente de forma racional, buscar, ao fazer cada aporte do seu dinheiro poupado, buscar a melhor alternativa de investimento disponível, dado seu perfil de risco, dado seus objetivos. E não dá para você dizer, a não ser por viés, que a CEMIG é a melhor alternativa de investimento disponível entre ações de dividendos. E sobre Engie, sobre CPFL Energia, que na minha visão são opções melhores no setor elétrico, tem a minha planilha de preço teto, que eu disponibilizo para os membros do canal. Eu te convido a se tornar membro, no botão de Seja Membro aqui embaixo, para ter acesso a conteúdos exclusivos. Agora, Luan, entendi, mas qual seria o preço que você compraria a CEMIG hoje? Qual preço aguentaria
geraria todo esse desaforo? Porque existe um preço, sim, existe. E eu já vou te mostrar, mas antes, quero te convidar a conhecer aqui a EQI Investimentos, que é parceira do canal Mirai Invest. É uma corretora segura, tem como sócio o BTG Pactual e aqui você consegue investir com as mais diversas alternativas de investimento. Você tem renda fixa, diversos veículos de renda fixa, renda variável, ações, etc., previdência privada. Você consegue investir em Bitcoin. Você tem um atendimento aqui que é fora da curva, a empresa recebe premiações constantemente nesse sentido e os caras estão crescendo. Recentemente compraram por 3 milhões de reais apenas o TC, o Traders Club, e estão voando. Portanto, conheça a EQI, você vai ver que a plataforma é muito parecida com a plataforma do BTG Pactual, ante a sociedade que eles têm, mas eu consigo para você corretagem zero na EQI, com essa mesma plataforma do BTG, se você se tornar membro do canal. É um benefício que a EQI disponibilizou para quem é membro do canal Mirai Invest. E para abrir conta, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, finalizando, existe um preço? Primeiro que eu, por hora, não deixei a CEMIG na minha planilha de preço teto ou valor intrínseco, ou preço-alvo, como queira, por conta dessa perspectiva negativa, pelo menos nesse médio prazo. Agora, eu entendo que hoje, um valor intrínseco possível para as ações preferenciais seria R$11, mas eu não compraria nos R$11. Dada essa perspectiva negativa, eu teria que ter mais margem de segurança no papel. E essa margem de segurança teria que ser de pelo menos 25%. Ela teria que ter um potencial de valorização entre o preço de mercado, melhor dizendo, que não é idêntico à margem de segurança, mas um potencial de valorização de pelo menos 25%. E eu só chegaria nesse número, o preço que aguenta desaforo, a 8,75. Pode parecer um exagero? Até pode, mas, de novo, os argumentos ali da Capitalismo são sólidos e é o que eu já vinha dizendo e continuo sustentando, a não ser que os fatos se alterem. Então eu diria que abaixo dos 9 começa a ficar interessante. Mas agora, mesmo com essa queda que tivemos no curto prazo, a 10 e pouquinho, ainda não há conforto de compra, tampouco de recomendação de compra. Agora, manutenção, como eu disse, o mercado pode ser irracional por muito tempo e as coisas podem se alterar muito rapidamente. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, se tiver alguma sugestão, também comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!